talvez seja importante a gente dar fazer uma projeção, falar sobre o que a gente acha de que vem aí desse julgamento, né, velho? Julgamento quinta-feira. Eu não acho que o Sport vai perder os pontos, porque o Ceará não perdeu os pontos. Eu acho os casos muito semelhantes. Mais falando de semelhanças e diferenças, eu acho que são muito semelhantes. Assim, o tempo que aconteceu, o fato de ter sido a torcida mandante, o resultado, o dia, o jogo, não sei se foram simultâneos ou foram no mesmo dia, mas enfim, princípio de violência também. No caso do Sport foi ainda fica mais chocante, porque uma bombeira civil foi agredida por um marginal. No do Ceará, briga dentro da própria arquibancada, o pessoal invadindo o campo, crianças machucadas, enfim. Foi uma votação apertada, com 3-2, mas só para punição disciplinar, não punição esportiva em relação a, no caso, punição mando de campo, torcida fechada, sem torcida e tal, multa pecuniária, né? Mas não em relação ao campeonato. Obviamente o Cuiabá pode recorrer, qualquer outro time pode recorrer, que se prejudicado, se o Ceará se esses pontos do Ceará fizerem diferença no final. E eu estou dizendo isso porque, na verdade, surpreendeu até que os julgamentos não tenham sido próximos, ou seja, uma semana, outro na outra semana, que eles poderiam ter sido até no mesmo dia, ou no dia seguinte. Esse do Sport demorou um pouco mais. Mas eu acho, tem um temor e tal, eu vou chegar nessa questão do temor, mas eu acho, já estou antecipando o que é que eu acho. Eu acho que não perde os pontos. E agora, em relação a uma possível mudança. E outra, mesmo que não perca, seja qual for o resultado, esse irá para o pleno. Porque se não perder os pontos, o Vasco vai querer os pontos e vai recorrer. E se o Sport perder os pontos, existe até uma terceira parte interessada. Que talvez não seja nem a terceira parte interessada, talvez seja a primeira parte interessada, velho, que é o Bahia. Porque o Sport, detalhe, o Sport quer os pontos do jogo também, tá? Assim, pode ser Bahia e pode ser Ituano, né? Pode ser o Ituano também. Na visão do Sport, o Sport também gostaria de ganhar os pontos. Fala só, porque o que votou, na visão do Sport, a polícia deu condição de jogo, o Sport não saiu de campo em nenhum momento, esperou o Vasco. Então, na visão do Sport, só para ver como é confuso, na visão do Sport, o Sport também quer os pontos desse jogo. No final das contas, acho que não vai perder, mas assim, e para o Sport, se o Sport ganhar esses 2 pontos, a vitória contra o Vila Nova poderia subir sem precisar de saldo. Então, na verdade, qualquer que seja o resultado, vai ter. Vai para o pleno, vai pleno do STJD, mas a Vera mesmo, a parte que pode ser mais prejudicada, caso tire os pontos, seria o Bahia. Então, no caso, seria derrota para o Sport, tiraria 1 ponto do Sport e o Vasco ganharia 2 pontos, porque viraria vitória para o Vasco. Porque o acesso do Sport, a chance do Sport ganhar os pontos, para mim, é o cenário mais irrisório. Assim, Quase zero. Tem 3... manter o resultado, outro dar os pontos ao Vasco, outra dar os pontos ao Sport. Porque muita gente não está falando, mas isso também é uma possibilidade. Só que essa possibilidade, na minha opinião, é disparada, assim, beira irrisória. Mas na visão do Sport vai estar lá, vai lutar para recorrer, enfim. Desconsiderando essa possibilidade, sendo o risco ou manter um resultado ou perder os pontos, a parte do Bahia é interessado. Porque se o Vasco ganhar esses pontos, o jogo do Bahia contra o CRB, que o risco real ali tirar 7 gols de saldo a favor do Sport, ele pode virar uma derrota simples do Bahia. E o Bahia rodar com a derrota simples, porque aí o Ituano, se ganha do Vasco, subiria. O Ituano já ganha se subir, né? Então, o Ituano subiria. Ou eu estou falando besteira? Me corrija, vai falar besteira, viu, Pedro? O Ituano subiria. Isso, subiria Ituano e Vasco. Subiria Ituano e Vasco. No caso do Bahia perdendo, não é isso? Isso, o Bahia perdendo. O Bahia só falando com o Bahia perdendo. Porque, não, até para não confundir, porque eu estava falando em relação ao saldo, onde o saldo sairia a discussão do saldo. Porque nesse momento é muito confortável. O Bahia se levar um 3-0, o Sport tem que ganhar de 4-0, assim, e o Sport a relação de acesso do Sport é só entre Sport e Bahia. Então, mas nesse caso, do jogo do Bahia passar de forma mais clara, porque até existe, mesmo sem mudar o resultado, existe um cenário onde sobe Sport e Ituano. Mas assim, para acontecer isso, tem que ser uma coisa bem bizarra. Mas existe. Mas assim, tirando um cenário bizarro como esse, onde uma derrota simples do Bahia, e não é um absurdo, o Bahia está jogando mal, vem de 2 empates dentro de casa, então não é um resultado absurdo, mesmo que o CRB não tenha pretensão, como se o Vila Nova não tinha, já tinha escapado, o Guarani não tinha, já tinha escapado, e eles foram lá e empataram. Então não é um absurdo que o CRB em casa, de repente, vence o Bahia. Acontecendo isso,
sairia do controle do Bahia. Então, embora o Sport vá fazer sua defesa, eu acho que o Bahia, não sei nem se o Bahia fez, mas acho que o Bahia deveria entrar com terceira parte interessado. Total. Não sei se já entrou. Já entrou, né? Já tem entrado. Eu queria lembrar, inclusive, do caso do Sport com o Pedro Henrique, entre outras partes entraram com parte interessada. Lembra até um julgamento aqui. O último recurso que teve, veja só, de 87, que foi a última vez, que já não era nem do STF. Depois que acabou o STF, muita gente nem lembra ainda, mas o Flamengo ainda entrou com um tribunal do Rio de Janeiro que ele queria que reconhecesse o módulo verde como um título. Não exatamente o Campeonato Brasileiro, mas que fosse um título, como se fosse a SBF disse. Sempre foi um torneio João Avelange, se não me engano, que é Roberto Gomes Pedrosa amarelo e João Avelange verde. Eram os dois módulos, tinha um troféu, o troféu tinha um nome, isso nunca foi discutido. O que era discutido é que aquilo não encerrava o campeonato ia depois para o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, na linha dele, aceitou aquilo, porque ele queria dizer, é título, então beleza, aceito. Naquele julgamento, só para recordar, foi no Rio e tal, o Sport calado disse, eu sou parte interessada. Ao Sport, porque foi o Flamengo, diretamente a CBF, para saber, eu disse, meu módulo verde pode ser considerado um título, não um título brasileiro, um título. Porque o Flamengo queria ficar satisfeito. Não foi uma última manobra para tentar alguma coisa. Aí o Sport foi como parte interessada, entrou. E a CBF disse que não tinha problema nenhum, o Flamengo ficou satisfeito. Não, então beleza, então é título, e passou a dizer isso. Então, nesse caso, o Bahia entrou, o Bahia fez certíssimo. O Bahia é uma parte interessada e no cenário real do campeonato é uma parte mais interessada que o Sport. Porque para o Sport só valeria muito esse julgamento se a chance do Sport obter os pontos fosse uma chance pelo menos razoável. E não é razoável, é uma chance pequena. Porque tirando isso, o Sport quer pelo menos ter o direito de empatar o jogo, ganhar esse ponto e na loucura de domingo. Do Vila Nova com o time reserva, do Bahia num péssimo dia contra o CRB, e aconteceu o que ninguém nunca viu, de tirar 7 gols no saldo. Pode até acontecer do Sport ganhar do Vila Nova e o Bahia perder do CRB. E de repente ainda faz um 3-0, o Bahia faz 2. Veja, 5 gols de saldo. 7 é foda. Assim, 7 é muito gol para saldo. Os resultados podem até acontecer. Mas assim, o saldo não vai chegar. Tem que ser uma condição bizarrice. Então, enfim, o Bahia tinha que ser parte interessada, e já atualizando essa notícia, eu não tinha ainda essa informação, que já tinha saído bem mais cedo, eu realmente não tinha visto, mas se fez, ao fazer isso, fez o que tinha que ser feito. Eu tenho uma preocupação um pouco maior em relação ao julgamento. Eu tinha alertado isso até antes do Bahia se complicar, né, contra o Guarani. Eu tinha feito uma tweetada alertando para o Ituano, né, porque pode sobrar para o Ituano também, né? Se o Bahia ganha o jogo e o Ituano ganha o jogo, seria o Ituano prejudicado caso o Vasco ganhe os 2 pontos, né, em relação ao Sport. Mas eu acho que existe algo maior do que o interesse do Bahia, o interesse do Ituano. Eu realmente acho que abre um precedente perigosíssimo do futebol brasileiro. Perigosíssimo. Eu nem entrei nesse ponto, eu deixei subentendido, Fred. Eu não acredito na mudança exatamente por isso. Eu acho que existe um precedente assim de altíssimo risco, né? De que qualquer invasão de campo, de que qualquer. Dá um superpoder ao árbitro, ao time que sai de campo, tá? Porque naquela tarde e noite da Ilha do Retiro, eu acho que em nada, o Sport deve se passar pano, deve se proteger, deve se aliviar a punição ao Sport pelo que aconteceu. Como eu falei na mesma live, na primeira live ali à noite, eu não acho que Raniel tem culpa de nada, tá? Eu acho que ele comemora o gol, eu acho que ele nem comemora o gol de forma tão ofensiva, ele apenas coloca a mão, né, para ouvir a torcida, ele provoca, mas porra, faz parte do jogo, a gente não está falando de 11 robôs de cada lado, e há uma invasão. Uma invasão que sequer chega às 4 linhas. Tá? A invasão é do portão até as placas de publicidade. E tem uma cena de absurda violência de um integrante ali da organizada que invadiu, chutando uma bombeira no chão. E eu vi até, não sei se é uma jornalista, se é uma influência, eu vi circulando um print aí dizendo, usando aquele ato de violência brutal, né, como um dos motivos da perda de pontos. E não é, tá? Aquilo ali tem que ser motivo para o Sport perder mando de campo, para o Sport, para a ilha ser interditada, seja o que for. Mas não para alterar o resultado de um jogo. Tá? Um jogo que o árbitro deu por encerrado em detalhe.
Eu também expus isso, apesar de eu não ver nenhuma razão no que fez. Eu acho que toda a culpa é da torcida do Sport, é do clube. Mas assim, o jogo deveria ter voltado. Havia plenas e absolutas condições daquele jogo ser disputado os 8 ou 10 minutos ou 9 minutos que restavam. Absoluta condição. Absoluta. Quando o árbitro desce no vestiário, o estádio já está com 20% da capacidade, muito mais seguro do que no início. Muito mais seguro que no início. Tem mais policiamento, menos gente. Claro que só tem um clima que ficou um clima mais pesado. Tem algumas pessoas sendo atendidas em campo. Veja só, não tem ninguém sendo atendido em campo entre a vida e a morte ou com lesão séria, não. Ninguém teve mais do que um arranhão. Tá? Ninguém quebrou o braço, ninguém quebrou a perna. Tá? Quem estava atendido é porque na hora da confusão ralou na arquibancada, caiu, então não teve. Não foi uma tragédia. Poderia ter sido. Por isso que eu acho que o Sport tem que ser punido com mando de campo, com perda de talvez até com interdição da ilha, do Como setor. será? Como será? Como será? Assim, mas não, porque o Sport possibilitou que uma tragédia acontecesse. Mas a tragédia não aconteceu. Importante, o árbitro encerrou o jogo. O árbitro não suspendeu o jogo, o árbitro encerrou o jogo. O tempo que havia sido disputado de partida, ele permite que o árbitro encerre o jogo. O artigo que estão tentando distorcer para dar os pontos ao Vasco é em caso de suspensão de partida. Suspensão de partida é com 8 minutos no segundo tempo, 10 minutos no segundo tempo. Aí, se o jogo tivesse parado aos 8 do segundo tempo, ok. O Vasco poderia solicitar os 3 pontos. Mas o jogo foi encerrado. De forma equivocada pelo árbitro, mas foi encerrado. Então, assim, eu acho que seria uma violência brutal, né, e uma violência para o regulamento e um perigo brutal assim, para o futuro se os pontos fossem modificados. Né? Acho que tem até exemplos recentes, como o caso do Grêmio, de uma punição branda, né, que só interditou o setor e tal. Eu acho que o Ceará foram 6 jogos. Né? Daqui que acontece, o Ceará recupera os 3. Né? Recorre, tal, transforma 3 em... A preventiva conta já, né? Por exemplo, Conta. Por exemplo, se o Sport for punido, vai ser pela Série B, seria no Brasileiro, Série B do ano que vem. Isso. 6 mandos, vai ter 5. Já vai ter 5, já cumpriu 1. Isso, já cumpriu 1. Então, assim, porém, apesar de eu achar que é um absurdo, apesar de eu achar que é uma violência ao regulamento, apesar de eu achar que é pior do que tudo, um precedente perigosíssimo, eu fiquei assustado com o que aconteceu no julgamento do Ceará, que eu achava que não ia nem se discutir. Foi 3-2. Dentro de um dos votos contra a entrega de pontos ao Cuiabá, um dos caras que votou contra citou que o caso do Sport era diferente, ou seja, insinuou que se fosse o caso do Sport, ele daria o ponto ao Vasco, tá? O que assusta ainda mais, apesar de que vai ser outra turma, tá? São outras pessoas que vão votar. O julgamento não vai se dar dentro da mesma turma. Então são 5 outros juízes que vão para a definição, tá? Porque se fossem os mesmos 5, eu diria que estava perdido. Porque esse cara sinalizou, eu não lembro quem foi. É questão do precedente, Fred. Por exemplo, o próprio Vasco, no jogo com o Atlético Paranaense em 2013, que foi em Joinville esse jogo, é uma briga assim na arquibancada, assim, inacreditável. Estão corrigindo, dizendo que foi 4-1 o do Ceará. Eu tinha visto 3-2 também. Eu tinha visto 3-2. Só se algum árbitro corrigiu e mudou o voto depois. Porque eles podem fazer isso, né? Árbitro não, algum juiz. Mas não foi unanimidade que tenha sido. Durante o julgamento foi 3-2, porque eles têm a possibilidade de depois, como eu falei, depois ajustar um voto, mas durante eu acompanhei, chegou a estar 2-1, inclusive. Veja, o temor, Fred, eu acho que existe porque vai ser julgado. Assim, exatamente, Roger corrige aí. Estava 3-2 e aí depois houve um ajuste, mas aí eu acompanhei o... Fred, claro, e o temor é justo porque está jóia. Só assim, se não tivesse... se a Procuradoria não tivesse oferecido esta denúncia específica, tá, beleza, mas como está, claro que tem um risco.
Mas, da forma como aconteceu e o resultado depois do jogo, desculpa, o resultado depois do jogo não, a situação como ficou depois do campo, naquela situação, na minha opinião, a gente está dando a sua opinião, eu acho que, pelo que já se viu no futebol brasileiro, não, aquilo não termina perdendo ponto daquela forma. E isso não é defender, obviamente, que a gente está falando aqui que o esporte vai levar uma justa punição disciplinar cavalar. Porque, porra, porque é para ser. Uma bombeira civil levando um murro ali, 2 metros depois do portão. Chute. Um chute, não é, enfim, agredida. Não é essa a questão. Mas isso vai existir. Agora, a questão esportiva ali, do jogo aos 48 do segundo tempo, de um time que não saiu de campo, um time que ficou até o time, tipo... E outra coisa, se a polícia... Se ela foi ouvida, já disse no dia, disse, a gente está dando condição. Não pode, nesse momento, eu acho que a polícia é desconsiderada. Eu acho que isso faria muito sentido. Se fosse, não faria muito sentido chegar aqui na alegada segurança, se a pessoa que diz que tem segurança é a polícia responsável. Aqui em Pernambuco é a polícia militar, e tem lugares que são outras organizações, não sei, mas em Pernambuco é a polícia militar. Disse, deu aquela merda, foi contida, e na hora que o jogo foi encerrado, todos os policiais estavam dando uma volta no campo, assim, com o estádio vazio. Então, assim, rapidinho, Cássio. Eu acho que isso pode ser utilizado como argumento da defesa do esporte. Mas na justiça esportiva, a palavra do árbitro também tem um peso muito grande, né? Mas a palavra dele disse que ia voltar. Na entrevista com o Jair que tá. A palavra dele vai estar escrita numa súmula que ele faz a correção depois, mas também tem a palavra dele falada, já depois de toda essa confusão, que o jogo vai voltar depois. Que já tá indo, que ele não está indo no vestiário do Vasco em se comunicar que o jogo acabou, não está no vestiário do Vasco, chamar o Vasco. Então, assim, se a palavra do Vasco é a palavra do árbitro, eu não sei se o esporte. Não sei se o esporte. Mas no final das contas, ele com a CBN, a gravação disso e tal, mas assim, tem a própria fala do árbitro dizendo isso também. Enfim, eu acho que o árbitro teve, para mim, teve uma conduta muito demorou questionável, porque ele só tomou a decisão quando o Vasco disse que não ia jogar de jeito nenhum, ele se posicionou lá do Vasco. Foi isso que ele fez. Quando o Vasco disse que não ia de jeito nenhum, ele, beleza, eu tô com o Vasco. O Vasco é vítima, eu tô com o Vasco. Era vítima. Era vítima, claro que era vítima. Eu acho que entra aquela coisa, Fred, do que a gente debateu da primeira vez, né, na nossa live de umas 3 semanas atrás. Como eu cheguei a citar, quando acontecem episódios como esse, eu acho que já não tem clima para ter jogo de novo. Eu entendo o que você falou, até a gente falou isso da outra vez, né? Eu acho que quando acontece um ato como esse, para mim, suspende o jogo, para o jogo, e se já tiver além do tempo, encerra o jogo, né? A própria torcida acabou. E aí, o mais importante é o contexto do que... O problema, Minhoca, é o perigo, né? Porque o perigo que pode acontecer, né? Porque tá ganhando o jogo agora, invade. Né? Pronto, não, é exatamente isso que eu vou falar. É o que o Cássio mencionou nessa live de 3 semanas atrás. Se o Vasco tá perdendo, o Vasco queria o jogo. O Vasco não iria querer desistir do jogo. A partir daquele momento que aconteceu a situação, o Vasco pensou, eu não estou me sentindo confortável com essa situação. Eu não vou voltar para campo. Eu estou no meu direito. O que aconteceu aqui é um absurdo. Então, o Sport faria a mesma coisa, o Cássio falou isso, o Ceará fazia a mesma coisa, qualquer clube faria a mesma coisa e o Vasco acabou fazendo. O Sport sequer se beneficia disso, Minhoca. Não, isso se beneficia desse jogo encerrado. Tanto o jogo do Ceará contra o Cuiabá, como o jogo do Sport contra o Vasco, Ceará e Sport precisavam da vitória. E o jogo foi interrompido. O jogo foi paralisado e o jogo depois foi encerrado pela arbitragem, que considerou que não havia segurança suficiente para dar continuidade à partida. Essa foi a decisão. A partir daí, foi uma escolha do árbitro e não do clube. Não foi o Sport ou o Ceará dizendo não vai ter jogo. Aliás, no próprio da Arena Castelão, era lá, os avisos saiam do gramado, liberem as entradas e tal. Enfim, era pedindo para que acontecesse essa situação. Então, se o clube quisesse boicotar, e aí vamos trazer uma outra situação aqui, que não foi um boicote, a gente não tem essa informação, a situação na Copa do Nordeste, o apagão que teve, né, lá na final da Copa do Nordeste, se tivesse algo comprovado que o Fortaleza apagou de propósito aquela situação, comprovado, olha, tem um vídeo, um cara lá do Fortaleza apagando a Arena Castelão. Ali tinha um ato
óbvio de que é o clube tentando se beneficiar disso. Tal qual se tivesse, olha, torcida do Sport, invade, porque Se o agora Sport vai sair de campo, lá, se o Sport vai sair de campo no Castelão, o próprio Bavi, aquele Bavi da confusão aqui, que o Vitória teve segundos expulsos. É um exemplo claro também de... O placar que tivesse em campo era o que iria acontecer, possivelmente. Mas tudo dependeria do... É por isso que eu estou dizendo, se o Sport estivesse vencendo e se o Ceará estivesse vencendo o jogo, esse argumento, possivelmente no tribunal... Mas tu acha que se o Vasco ganhar os pontos, não abre um precedente, por exemplo, no Sport ali no Castelão apagou a luz... Com você. Não, Fred, eu sei, eu entendi, eu só estou dizendo isso. Vamos supor. Se ele ganhar os pontos é absurdo, pô. Não, exatamente. O Vasco ganha os pontos. O que eu quero criar um cenário. Vamos lembrar para aquela final do Copa do Nordeste. Mas pode só, meu irmão, chovendo demais, apagaram 45 minutos, luz, se embora nessa porra. Tem condição de voltar ao jogo, não. Não volta de jeito nenhum, abre o precedente. E vai buscar os pontos no tribunal. Quer ou não, ia para tribunal. Aí o torcedor invade o campo, Mas aí percebe. Chuta uma... A partir do momento que tem algo, por exemplo, se o Sport estivesse vencendo, se o Ceará estivesse vencendo, e se o Fortaleza, como estava vencendo... Não, lógico. Acontece essa situação, tem alguma coisa estranha aí. Os caras estão vencendo, tá faltando 3 minutos para acabar o jogo, agora vamos criar uma baderna aqui para a gente mas a baderna... Mas a baderna... O Vasco não... Veja só o que eu falo. Eu não vi problema em Raniel, tá? Eu não vi problema em Raniel. Mas se você pega o todo, os jogadores do Vasco todos correm em direção à Jovem do Sport. Um cara, inclusive, joga a cadeira pro alto. A procuradoria denunciou Raniel, Fred. Exatamente, Raniel eu vi. Preventivamente. Então, assim, o causador... A gente está falando isso, mas para a procuradoria, na verdade, o Raniel é um dos causadores dessa história. Por mais que a gente ache que não é um problema, eu acho também que não é um problema, mas a procuradoria não entendeu dessa forma. A procuradoria o denunciou por aquela conduta. Eu acho que a comemoração do Vasco como um todo foi provocativa, assintosa. Eu não sei se calculando o caos. Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Mas nem tem como. Vai sair que os caras vão invadir o campo. Pelo amor de Deus, claro que não. Eu não acho que tem como não. Mas aí, Fred, eu concordo que seria assim, abrir um precedente enorme no futebol brasileiro. Assim, um precedente que pode ser utilizado apenas agora, entendeu? Para outras situações futuras, isso praticamente se deixar... Eu volto a falar daquela situação que aconteceu com Grêmio e Santos na Copa do Brasil, o caso de racismo, porque o Grêmio perdeu em casa 2-0 para o Santos, era fácil eliminar o Grêmio ali. Grêmio, tchau. Esse caso de racismo, você agora vai ser eliminado. Claro, tinha perdido... Se o Grêmio tivesse ganhado de 3-0 do Santos, meu amigo, era briga grande no tribunal. Era briga grande no tribunal. Exatamente. Então, tudo depende do contexto. Então, eu acho que o contexto... Só que o contexto... Abrir esse precedente vai gerar um problema maior. Agora tem um ponto aí. Eu acho que a entrada do Bahia mudou o desenho. Porque só o Ituano estava muito sob risco. Agora, o Sport, eu vi hoje, entrou com pedido de adiamento, né? É isso que eu ia trazer também. Esse adiamento eu acho perigoso. Não entendi. Eu, particularmente, olhando pela ótica do Bahia, eu preferia que, pelo menos, lógico, primeiro round de quinta-feira. Eu também acho. Eu não entendi a estratégia do Sport, né? não. Que seja de um lado ou de outro, ou o Vasco, ou o Sport, ou o Bahia, enfim. Eu acho que o Sport saber se vale alguma coisa para ele, né? Eu acho que o Sport saber se vale alguma coisa para ele, mas Eu acho que eu sei, mas assim, eu também não entendi. Mas pediu adiamento, né? Eu acho que assim, deu um presente ao STJD. Não, vai ser perguntado na hora, vai ser debatido na hora do julgamento. Na hora, eu vi. Então, mas assim, veja só, para os caras do STJD é muito mais confortável adiar. É muito mais... Porque agora tem, veja só, Vasco, Bahia, Ituano e Sport. Se adiar, pode... Não tem mais ninguém. O Vasco ganhou o jogo, o Bahia ganhou o jogo, acabou. Aí acontece aquilo que Minhoca falou, não tem problema nenhum. Não mexe nada. Mas continua tendo problema. Essa decisão
Mas aí, Cássio, o cara Se tirar cagando. os pontos, vai tirar ponto em outros jogos também, pô. Veja só. Mas, não vai... Mas aí, Cássio, eles não vão tirar o ponto. O Vasco subiu. Certo, O Bahia subiu, não vai tirar ponto de ninguém. Aí acabou. Deixa pra lá. Tá ligado? Não vai precisar. Não vai precisar. Eu acho que é melhor julgar. Eu também acho. Aliás, muito melhor. Vou frisar. Porque se for vão depois, recorrer, assim, não, de uma certa forma, mas se for depois. Mas tem a primeira decisão. O julgamento depois, porque o julgamento que vale é o primeiro, pô. O segundo ele reforma ou não. Assim, você não vai para o julgamento achando que não, isso não, fica tranquilo, que vale é o próximo. Aquele tá valendo. Você pode perder e de repente não conseguir nem perto de reformar a decisão na outra instância. Mas qual o problema do julgamento, na minha opinião, o julgamento ser depois? Porque e fizer alguma diferença. Porque vai estar um julgamento cuja decisão influenciará em quem sobe e quem não sobe. Tipo, os caras não estão aqui, ó. Os caras não vão estar só julgando, a gente julgou isso aqui é certo e errado, e agora eu vou jogar a última rodada e ver o que acontece. Não. Acabou o campeonato. Esportivamente, acabou o campeonato, 380 jogos disputados, a classificação final, tudinho, e entra o STJD para falar se aquele vale ou não vale, onde, dependendo da decisão de 5 pessoas, um clube sobe e outro não sobe. Onde dependendo da posição de 5 pessoas, um clube ganha ou 80 milhões, ou 70 milhões, 50 milhões, o Vasco ganha até mais, né? Ou 8 milhões ano que vem. Tipo, e isso vai estar sendo feito já na quinta-feira também, beleza, mas menos. Porque os caras vão estar julgando dentro como o tribunal julga o ano todo. Mas o campeonato está rolando ainda. Mas depois que o campeonato acaba, mesmo, veja só, no caso do Dragão, mesmo depois que o campeonato acaba, o resultado está homologado. Assim, para algumas situações. Por exemplo, eu vou lembrar até o caso do Dragão ali. Quando tem lá no último episódio, spoiler para quem não viu o caso do Dragão, spoiler para quem não viu o caso do Dragão, mas ali na reta final, quando o Aegon II é coroado sem poder ser, botaram na frente do povo, meu irmão. Para o povo, aquilo já estava valendo, mesmo que houver, mesmo existindo ainda uma disputa para ver quem tinha direito à coroa. Mas ali, ó, homologou na frente do povo, na cerimônia, fez tudinho. É a mesma coisa, meu irmão. Se o Vasco se o Vasco não subir, um resultado onde o Vasco não sobe, mas que com os pontos ele sobe, certo? Vejam, vamos supor que ele ganha o resultado depois. Tu acha que se o Vasco não subir no domingo, e o julgamento sendo depois, os caras não vão acusar no campo a eliminação? Total. Ou vai estar... Não, pô, tranquilo, o que vale é quarta-feira, o que vale é o julgamento. Então, vai ser um sentimento de frustração, um sentimento de eliminação, porque esportivamente não conseguiu. Ninguém vai ficar, não, pô, a gente tentou aqui, mas fica tranquilo, o que vale é quarta-feira, o que vale é quinta-feira do julgamento. Não, pô. Aquilo ali tem que ser antes, assim, não que seja uma obrigação. Se fosse uma coisa que marcada de última hora, beleza, coloca depois. Acontece. Mas nesse caso está marcado para quinta-feira. Eu estou dizendo uma coisa que não foi marcada, estou dizendo uma coisa que está marcado e que o esporte está tentando desmarcar. Eu não entendi a estratégia do esporte e eu, se fosse do STJD, eu julgaria na quinta-feira. Eu também. Mas eu acho que o esporte deu a chance para ficar confortável para eles. Agora, talvez... Eu não acho, mas aí é que tá. Na minha opinião, é o contrário. Aí a gente discorda frontalmente, porque eu disse exatamente o contrário. Eu não acho nem confortável. Eu acho que pode ficar... vai ficar confortável se não precisar deles. Mas aí os caras da STJD vão ficar na mão, né? Porque, veja, se der alguma coisinha no domingo, veja, só fica confortável num cenário, Fred. Não precisar... O resultado salvar o Vasco, pô. Salvar o Vasco. Não, pô. Mas se o Vasco perde o jogo do Ituano... Se o Vasco perde o jogo de Ituano, de repente o Bahia empata, o Bahia perde o CRB, já vai estar na mão do STJD. Como é que é confortável isso? Então, não acho que é um pouco confortável, não. Acho que é confortável para o STJD julgar na quinta-feira. E o pleno que se resolve depois. Para eles é melhor, para eles seria melhor adiar. Porque abre cenários aí que eu falei, não é só não envolver o Vasco. Pode ser só o Ituano, aí já é diferente. Tá? Você pode tirar 3 times, pô. Ou você pode tirar os 4, ou até 3 times, pô. Deixar só um time envolvido, basicamente. Mas para isso acontecer, os resultados não são absurdos. Não são. Se o cenário para mim for o Ituano terminando em quarto e o Vasco terminando em quinto, esse pontinho aí, meu irmão, vai pro Vasco, viu? Porque você eliminar o Ituano não tem o mesmo peso, né? Você eliminar um Bahia... Não tem a Federação Paulista. Tu acha que a Federação Paulista... mas é diferente.
Não tô dizendo que não tem peso. Não tô dizendo que não tem peso. Claro, mas assim, eu não acho não. Mas, então é assim agora. O futebol é assim agora. Porque vai ser assim agora. Vai ser assim, velho. Mas é assim. A gente não, vê várias... Não quis dizer isso não, desculpa. Eu quis dizer, não era uma figura de linguagem. Eu quis dizer assim, Pedro. Como se fosse a Federação Paulista com essa JD. Não era contigo, não. Como se fosse a Federação Paulista com essa JD. Então é assim agora, né? Tirou pontinho, beleza. Vou guardar essa informação, É isso que eu quis dizer. Então tá valendo, né? Beleza, vou guardar essa informação, porque essa merda vai acontecer em algum momento e vai ser assim agora, né? Entrou uma coisinha ali, é pontinho pro outro lado. Beleza, vamos guardar essa informação. É isso que eu tô dizendo. Eu não acho que os caras bateriam de frente com isso, não. Porque. Não, o que eu ia falar assim, eu vejo só. Eu acho que o principal ponto, como a gente falou também naquela live, é porque assim estão tentando usar de um ato de violência que novamente acontece no futebol para tentar, digamos, afetar isso no campeonato. Quando, na verdade, a questão da violência deveria ser combatida, o tribunal deveria, né, tentar... Enfim, o tribunal deveria começar a tentar fazer também uma coisa mais com os clubes, CBF e tudo mais, todo mundo para tentar combater a violência. A partir do momento que começa a ficar mais vinculado, sabe, tipo assim, aconteceu essa violência nessas proporções, com o jogo e com a bola rolando, então vamos agora afetar na questão do campeonato. E aí é onde abre margem para, como disse o Fred, pode acontecer isso em final de campeonato. A partir do momento que alguém pode estar se beneficiando, bora fazer aqui uma briga aqui para tumultuar a situação, que a gente pode ganhar nos tribunais. Porque isso, se por acaso eles derem a modificação de pontos. E tem um outro detalhe também, que é o fato, por exemplo, e aí, claro, tudo na base da suposição, que é dependendo do contexto que tivesse acontecido, né? Por exemplo, se a torcida do Sport que tivesse entrado no gramado e agredisse, não a Bombeira, mas um jogador do Vasco, possivelmente a gente veria uma situação bem mais difícil para o Sport. Porque aí sim, né? Estava colocando a integridade física de um jogador, apesar da provocação e tudo mais. Então, isso poderia ter um outro efeito. Dado esse contexto, que foi uma ameaça, uma insegurança naquele momento ali, que todo mundo do Vasco foi para o vestiário, você não tem assim sabe, aquela coisa concreta de fato, como se o Sport fez isso de maneira planejada e tal. Foi uma situação que saiu do controle naquele momento, e que foi se apaziguada minutos depois, e que o Sport queria continuar o jogo, o Vasco não. Então eu não acho que há margem para fazer essa modificação. E aí é que tá. Teria que acontecer algo muito mais sério para gerar uma mudança de pontos como essa. E só lembrando, Minhoca, que naquela semana em que ocorreram situações tanto de Sport quanto do Ceará, todas as análises, não todas, mas a grande maioria das análises que foram feitas, davam conta de que a chance de perder pontos era pequena, devido a tudo histórico e tal. Isso foi mudando de semana passada para cá, né? Exatamente. O fracasso do Vasco em casa mudou esse discurso assim, ó. Exato. Na torcida do Bahia, por exemplo, até domingo não se falava dessa possibilidade. Nem se fazia conta sobre isso. Até porque o golzinho ali do Vila Nova mudou. Exato, mas mesmo depois do jogo. Mas é isso que eu estou dizendo. É a mesma coisa que eu falei lá. Se o Vasco está perdendo o jogo na ilha, o Vasco não queria desistir do jogo. Ele, bora, se tem 2 minutos a gente joga. Pode ter gente sangrando aí, a gente joga. Porque é isso, pô. Futebol é isso. Não tem santo, não tem santo. Então, naquele contexto, o Vasco achou confortável. O empate está de bom tamanho para a gente. Tá tendo uma confusão, eu não vou me atrever a jogar. Tá no direito do Vasco, entendeu? Tá no direito do Vasco. O Sport queria jogar, não já acalmou? Exatamente. Agora, quem tomou essa decisão foi o árbitro. Possivelmente sob influência maior do Vasco. Agora tem um outro detalhe. O Vasco, quando foi rebaixado a última vez na Série A, vocês lembram que ele tentou entrar lá no tribunal, né? Para tentar contestar. Lembra o jogo contra o Internacional? Que foi feito um gol do Vasco e a linha de impedimento não conseguiu mensurar se o jogador estava ou não impedido. E na época, até não estou lembrando quem foi a pessoa, se for o presidente do Vasco, disse que até aceitava o rebaixamento para a Série B, desde que pagassem, e eram na casa dos milhões. Não, se pagar tantos milhões, a gente aceita que é para a Série B. Eu quero basicamente vou jogar a Série B com uma cota de Série A. E aí o pessoal aí também... Ô, Pedro, deixa eu fazer deixa eu fazer uma pergunta. Se acontece o julgamento e o Vasco ganha os pontos, a situação para o Bahia, inclusive, tecnicamente, se torna a pior possível, né? Porque, tipo, o Vasco, de certa forma,
até entra mais relaxado, digamos assim, que vai estar na Série A. Os dois, veja só, com os dois pontos o Vasco subiu. Com os dois pontos o Vasco subiu. Só se fosse eu sei. Tendo pleno, eu sei, mas eu acho que cria... Aumentaria o temor do Bahia, mas não acho que haveria relaxamento nenhum no Vasco. Eu acho que não haveria relaxamento. Eu acho que não haveria relaxamento do Vasco, muito pouco. Relaxamento é uma palavra muito forte, mas foi que tu usou, pô. Tipo, não, eu sei, então, tô mudando. Veja só, o Vasco, aquele cenário que o Cássio falou, o Vasco comemoraria o acesso no fim do jogo. Quem ficaria sem acesso era o Bahia. O Bahia não comemoraria. Não, isso o Vasco não conseguiu. O Vasco perdeu do Ituano. Não, o Vasco ganhou os pontos. Isso. Ganhou os pontos e perdeu o jogo. Ou seja, o Vasco é um cenário onde o Vasco só sobe com os 2 pontos desse julgamento. O Vasco já entra em campo na Série A, né? Não, entra em campo. Mas é aí que tá. Eu sei que tem o pleno, mas não, cara, não é pleno não. Eu tô seguindo a sua lógica dizendo, o Vasco entraria completamente à vera. Buscaria a vitória para subir sem precisar do pleno. Eu acho também. Mas se não conseguisse subir no campo, naquele resultado, mas o cenário, a matemática, o beneficiasse, considerando os 2 pontos do julgamento, o Vasco certamente comemoraria o acesso, até porque Bahia... isso faria parte, inclusive, para dizer, tu não pode agora tirar os pontos. E o Bahia não comemoraria, sabe por quê? Porque Globo.com, não sei o quê, todo mundo ia estar com 2 pontinhos pro Vasco. Os prints, todos iam estar o Vasco e não o Bahia. Então, eu acho que isso... Então, isso detalhe. E o que vale na última rodada pesa muito pro pleno, meu irmão. Porque assim, não vamos mudar o que está posto. Já se comemorou o acesso, tudo. Eu acho assim que seria, que seria terrível. Terrível. Não estou sendo não. Eu vi essa resposta. Eu vi essa resposta no caso Pedro Henrique, dizendo o seguinte, tem que acabar o campeonato. Por quê? Uma vez definido. Mas foi definido antes. Sim, o placar não. Sim, eu estou dizendo o que o Sport queria, né? O Sport tentou adiar ao máximo, mas quando definiu, o Sport estava morto, inclusive. Não. O julgamento de Pedro Henrique, que favoreceu o Sport não estava rebaixado, não. Certo. Não estava rebaixado. Mas a defesa do Sport, a primeira ideia da defesa do Sport era essa: dizer assim, tem que acabar o campeonato. O quanto ele puder botar para o fim do campeonato, porque se conseguir salvar, não derruba nunca. Não muda o acesso, não muda o rebaixamento. Isso era a visão da própria. Eu não vejo muito dessa forma, não. Eu tô começando a do departamento jurídico do Sport que ganhou o caso. Sim, ganhou o caso, mas eu não estou discordando do departamento jurídico. Estou discordando desse pensamento de que não, se for depois ninguém muda, não. Estou discordando só dessa imagem. Não, eu não estou dizendo. Veja só, não é uma regra. Não é depois do departamento jurídico do Sport. Eu sei, não. Mas assim, você gosta de pegar um negócio, só. Se for depois ninguém muda. Não é isso que foi falado. Então, assim, depois de definido o que faz a festa. Eu até lembro que na época eu usei, tem um itemzinho assim, que é em latim, eu citei na época, que é basicamente o seguinte, o que está definido, o que resolveu. Não é assim. Em 2013, tudo foi depois. Eu sei, Cássio, mas assim... E ali não era um caso de interpretação, Fred, mas é um caso muito parecido, porque ali o de Pedro Henrique era justamente um caso de um cara se podia jogar. O de Pedro Henrique, eu achava... O Pedro Henrique é muito mais parecido com o caso Everson do que esse caso agora. Esse caso agora é de pancadaria, de violência, de punição. Ali esse cara pode jogar no time ou não pode jogar? Aí, essa é a questão. Em 2013, e uma questão parecida com a 2013, assim, mas por o outro era de cartão, esse cara vindo de outro clube, mas enfim, era se podia ou não podia jogar. 2013, terminou o campeonato, o Fluminense foi rebaixado na Fonte Nova. Com o Fred, o Fluminense era o atual campeão brasileiro, ganhou 2012, estava lá num camarote lá, triste. O Fluminense ele terminou o jogo, o Fluminense foi assim, a transmissão foi de um clube rebaixado. Mudou o campeonato, porque foi julgado depois. Teve esse negócio, mas aí vai mudar essa conversa aí. Não, que aí o regulamento não muda. Teve esse negócio não, meu irmão. O julgamento, isso que você falou, em 2013 não teve nada disso. Mudou foi tudo. E a Portuguesa rodou depois. O Fluminense terminou o jogo rebaixado. A transmissão foi... O primeiro era, desde o acesso e rebaixamento, era a primeira vez que um atual campeão era rebaixado. Mas mesmo assim, veja só. Existe um peso tanto que é virada de mesa, tudo. O custo é maior. O custo da mudança é maior. É isso que eu estou falando. O custo não, então, mas já mudaram 1000 vezes, pô. Mas o que eu estou dizendo o custo da mudança é maior. É muito maior.
Tanto que a gente fala isso. Pro competizione, Pro competizione. Tanto que a gente tá falando aqui, se não valer nada para ninguém. Mas você não não acha, tirar os pontos. Você citou Pedro Henrique, você não acha parecido com o Everson, com o caso Everton? É Everton ou Everson? Acho que é Everton, né? É porque eu acho que o caso da Portuguesa é um caso que não tinha como julgar diferente, pô. Assim, tava definido, pô. Veja só, tava definido. Como é que o cara não ia tirar os pontos da Portuguesa com tamanho erro? Porra, tinha que tirar. Mas tirou. Mesmo então, tinha que tirar. Influenciou. Tinha vários argumentos pra falar. A Portuguesa não tinha escapado. Eu sei, era um jogo mas porra, cara, era indiscutível. Beleza, esse aqui. Esportivamente, não, tá certo a Portuguesa ter se ferrado daquela situação. Mas esportivamente não fez nenhuma diferença em tirar os pontos. Eu sei, Cássio, mas assim, se a gente fizesse um podcast daquele dia, todo mundo dizer, tem que tirar os pontos, tem que tirar os pontos. Todo mundo ia dizer isso, pô. E aqui é bem menos, o terreno é bem menos sólido para você cravar uma análise. Bem menos sólido, pô. Ali todo mundo foi pro julgamento sabendo que a Portuguesa perdeu os pontos. Quinta-feira, ninguém sabe o que vai acontecer no julgamento. Porra, o da semana passada foi 3-2. Depois mudaram, virou 4-1, mas 3-2. Eu acho perigoso, sabe? Eu acho perigoso. Agora, quero muito que seja quinta. Que o pedido do Sport não seja aceito. Não seja aceito. Naquele ano teria sido mais interessante porque se não fosse o Everton, né? Poderia ser um Fla-Flu, né? De tribunais. Porque o Flamengo porque aí pode... perdeu. Exatamente. Aí, Cássio, pode acontecer aquilo que você falou, veja só. O Fluminense passou o Flamengo, não foi? O Fluminense passou o Flamengo, exatamente. Porque o Flamengo também foi punido. Né? Não é isso que ia acontecer. Se não tivesse a Portuguesa, seria um Fla-Flu. Aí vê só. A torcida do Fluminense em frente ao STJD. Tipo, exatamente. Eu lembro que eu trabalhava no Rio nessa época e nesse dia eu descobri que eu trabalhava pertinho da STJD, tipo, eu nem sabia. Aí nesse dia eu descobri. Vamos mudar os cenários. Bahia e Ituano ganham. Vasco coisa. Aí fica pesado. Aí é o pior cenário aqui, o Cássio falou. Que cenário é esse? O julgamento Não, o julgamento é adiado e o Vasco se fudeu. Aí os caras vão ter um trabalhão. Por isso que eu acho que o julgamento tem que ser quinta. Eu não vejo o menor sentido de os caras, o STJD, apostar num cenário que não é nem um pouco difícil de acontecer e apostar, não, pô, a gente resolve isso quinta-feira, pode nem precisar, pode fazer nem diferença, a gente não tira o ponto, não vai influenciar nada. Eu, no VDM, eu levantaria o dedo assim, eu levantaria o dedo e falaria assim, beleza, a gente pode não precisar nada, manter o resultado, o campeonato foi decidido no campo, beleza. Mas, se acontecer esses dois resultados, e não são absurdos, não são resultados absurdos, a gente vai definir o campeonato. Ele tem que ver qual eu acho que eles têm que ver qual é a tendência deles. Eu acho que antes de julgarem o adiamento do Sport, eles vão dizer, é Lava Jato, aí é foda. Não, mas entre os juízes conversam. Não, o cara não pode influenciar. Tu vai votar o quê? Tu vai votar? Deixa o cara votar, aí é foda. Eles conversam. Eles têm tendência, pô. Ele já está decidido já. Sérgio Moro não, mas aí Sérgio Moro, pô. Não, Sérgio Moro era o procurador e juiz, pô. Eu não tô dizendo que o advogado do Vasco está junto com ele definido, não. Mas os caras têm tendência, pô. Eles sabem a tendência. Tá aí nos bastidores, como já tem. Os bastidores. Aqui, dos quatro aqui. Eu acho que o resultado é mantido. Eu acho que o Sport perde os pontos. Independentemente de quando vai ser o julgamento, independentemente de quem vai beneficiar ou não, eu acho que o Sport perde os pontos. Até ontem não tinha nenhuma dúvida que o resultado seria mantido. Não, mas só dizer aqui pra gente depois falar o que é que diz. É o que eu acho que deve ser ou o que eu acho que os caras vão sentenciar. Não, o que você. O que eu acho que vai acontecer. Não ficar pensando, o que vai acontecer, não é o que você acha, não. O que a gente acha, todo mundo já disse aqui. Eu acho que não perde os pontos. Eu acho que o Vasco ganha os pontos. Eu acho que o Vasco ganha os pontos. 2-1. E aí isso muda bastante o cenário do Bahia, assim, né? Então 2-1 do Bahia, né? Faltou Minhoca. Passando aqui. O cenário contigo, pô. Acho que não 2-2. Vai ser mantido o empate. Passando aqui pelos cenários, o Bahia deixa de ter o direito de perder, né? Tipo, o Bahia tem o direito de perder, mas a derrota, o Bahia pode subir mesmo perdendo no cenário atual. Aliás, tendência total que suba bem perdendo, né? A tendência absoluta é essa, né? Além do Sport, tem a questão do Vasco também, né? Se o Ituano ganha, o Vasco, mesmo perdendo, ele pode até passar o Bahia do saldo. Mas tirar o saldo. Se o Vasco pega por 1-0, o Bahia perde por 3, aí pode subir. O Bahia pode perder, o Bahia não pode ser goleado, né? O Bahia não pode ser goleado. E o Sport não pode golear também. Eu acho que tudo isso pode ser resolvido no domingo mesmo, que é Vasco ganhando e Bahia ganhando, e aí depois, enfim.
Não, veja só, se Aí o Bahia, o se o Bahia tem que perder de 1 a confortável nas 0, duas o situações. Bahia está Não, eu tô na primeira colocando esse divisão. cenário, que é tipo assim, a gente, muita gente fala, pô, o Esporte Vasco já vai 7 a 0, subir na 37ª rodada, o Bahia vai subir na 37ª, foi o que aconteceu, perderam. Aliás, o Bahia empatou, né? E aí é capaz de acontecer, pô. Domingo, quando menos se espera, do Bahia e do Vasco, vão lá e vão vencer, e aí acaba Se o Bahia perder de 1 a 0, o Bahia está na primeira divisão, porque o Sport não vai ganhar de 6 a 0. E se o Bahia perder de 1 a 0, não tem como ele cair para o salto para o outro lado. Então, assim, 8 a 1 a 0, 0, Leozinho, por que não? como? Então você que o Vila Nova nem goleiro vai botar na barra, pô? Vai nessa. Se for 1 a 0 tem que ser 8, né? Veja só, não Ah, não, adianta tem que falar ser isso, chover, não. 6, Não tem adianta que acontecer ser isso 6. chover, não. Em 2011, o Vila Nova era lanterna, um time todo remendado e foi difícil pra caralho pra arrumar aquela vitória. Mas choveu Eu acho que o Sport Goiânia. não ganha. Eu acho que o Sport tem empate esse jogo. A lógica é que não ganha. Mesmo se botar o pega na rua. Ganha de ninguém, não, pô. O Sport que o Operário aí, no cenário já que é ótimo. Mas podia, pronto. Tirou o pé no segundo tempo ali, porque o resultado estava ruim. Vamos falar de Cláudio, tá tão bonzinho aqui. Segunda-feira, eu acho que o Fred vai dizer assim. Eu acho que segunda-feira o Fred vai dizer. Eu falei que o quinto perseguidor era o Sport. Porque eu acho que o Sport e segunda-feira, Minhoca, desculpa, essa segunda-feira agora, falando da segunda-feira, a próxima é segunda-feira ontem. Cara, todo acordei feliz, porra, não sei o quê. Abro o Twitter, lá vou ver o NE, para ver as notícias lá do NE, do site da gente, do NE 45. Aí a primeira matéria do dia do esporte era: Claudinei revela desejo de renovar. Porque assim, ele tem até uma cláusula de renovação se subir, mas mesmo se não subir, ele diz: porra, ser feliz é muito difícil, porra. Assim, ser feliz é muito difícil. Tem um superchat aí sobre o caso. Tem alguns, Joga aí. Amigos, tem uma resposta de Cláudio e João Vitor antes de entrar no túnel. Eles dizem que sim, que acha que... Como é, bicho? Eu acho que pô. Isso mesmo. Tem uma resposta de Cláudio a João Vitor antes de entrar no túnel. Ele diz que sim, que acha que vai continuar. E aquilo que a gente falou, quando ele desce pro vestiário... Isso já apaziguado. O que vale é a decisão final dele, né? Tipo, claro. Mas assim... A decisão final dele mas a decisão final dele pode ser confrontada. Pode dizer, mas beleza, a defesa do esporte, tem que mostrar essa entrevista dele. Exatamente. Dizendo que queria jogo. Em campo ele queria jogo. Ele olhou... em campo ele quer o jogo, vou chamar o Vasco. E lá dentro o Vasco convenceu ele a não jogar. O que aconteceu foi isso. Exatamente. Teve outro superchat aí, né? Que, na verdade, o autor escreveu depois. Cleiton Fernandes, mas era justamente dando uma moral aí. Exatamente. Superchat R$30 por apresentar demais o desabafo de Cássio. 50 conto pelo desabafo, cara. Já pensasse. Valeu a pena. Achei curioso agora. Um abraço, velho. Foi a primeira coisa que eu assisti na segunda de manhã. Acordei, tinha recebido no WhatsApp. Primeira coisa que eu assisti. Eu recebi tanta que eu fiquei até com vergonha em algum momento. Eu sou muitas vezes. Toda hora o cara tá falando aqui, porque vez que eu tô falando, eu tô falando aqui com nós quatro, tem a Celso ainda e tal. E a galera no chat, beleza, tem até 1.000 pessoas, mas assim, é como se fosse o meu mundinho aqui. Aí depois, quando furou a bolha, quando vai sair do meu mundinho, aí dá uma vergonhinha. Assim, mas também, mas o que importa aí é que foi de peito aberto. Passou, já foi. João Vitor, ele até lembra um negócio, né? Que é a nossa linha, né? De que não deve mexer no resultado, apesar de que o cheiro tá ruim. Ele não vai mexer no resultado. A última vez que alteraram o resultado, o Icasa, que é um time pequeno, ganhou 40 milhões da CBF. Já está quase 100 milhões e a briga continua, né? E até hoje não recebeu ainda não. Exatamente, Ganhou entre aspas. Ele botou mas um dia mas veja só, mais um dia essa dívida vai ser executada, porque a CBF tem caixa e já está chegando na última instância. Não tem como, não vai ter como dizer que não tem como pagar. Em algum momento o Icasa vai ser o clube do interior mais rico do Nordeste, assim, com alguma folga. E jogando no estádio. Sobreviver até lá, né? O Casa caiu para a segunda divisão estadual, não foi? Não, veja só, mas aí você dá um jeito de sobreviver, você manter o CNPJ. Como é que você vai? A porta fica aberta. A porta fica aberta. Vai extinguir um CNPJ para pagar 40 milhões? Nunca, né? Não, assim, aí com certeza alguém mantém aí, né? Mas não, tem que nem continuar dentro de campo, assim, né? Para ter potência. Não, a chance de Casa assumir até essa dívida ser executada é menos 4. E só lembrando desse caso, esse caso aí é de 2000 e... Quanto, meu Deus? Em Minhoca, do Icasa, é Icasa e Figueirense. Figueirense. Mas qual o ano? 2000? Não, 2014, não, 2013. Não, é 14.
Eu acho que é 14, não, foi 13. Talvez tenha foi sido 14. 13, o ano que o Sport subiu. Era a última vaga, era do Ituano, então. Não, a última vaga. Ah, certo. Era do Icasa, né? H tá dizendo que é 13 aqui, enfim. 13. Foi Atlético, Náutico, Sport e Figueirense com essa mudança aí. Isso, 2013. Para ser do Icasa para a Série A. E outra, essa questão de transferência de pontos, isso tudo tá no CB. Foi o que mesmo, Wes? Qual que foi o... Aí vai quebrar todo mundo. Jogador irregular do Figueirense. Jogador regular, mas assim, para saber exatamente. Mas foi antes de acabar, não foi? Já tinha a reclamação toda. Foi. E essa questão a grande discussão é que, por vezes, hoje, como foi a Portuguesa perdeu os pontos. Não há transferência de pontos. São casos específicos. Veja que esse caso no Sport é o seguinte: é uma declaração de resultado. O jogo foi empate e o jogo pode ser declarado com vitória do Vasco, ou seja, o Sport perde o ponto e o Vasco ganha 2 pontos e ainda ganha uma vitória na classificação, para ter uma vitória a mais em caso de critério de empate. E isso faz diferença, porque quando tem a punição de escalação irregular, não acontece isso. Você tira o ponto daquele time. Isso gerou, por exemplo, essa interpretação, gerou a Copa João Avelange em 2000, o Campeonato Brasileiro de 2000, que foi a Copa João Avelange, porque em 99, um jogo que o São Paulo fez 6-1 no Botafogo, 6-1 para o São Paulo, 6-1 para o São Paulo, o jogo. O São Paulo botou o Sandro Hiroshi, que foi depois colocado como estava irregular, e aquele resultado foi na discussão, e aquele resultado foi invertido. O 6-1 sumiu e virou vitória do Botafogo. E essa vitória, e naquele momento, aquela inversão de resultado já era, naquele momento, algo como, será que isso é assim que é para ser feito? Mas daqui a pouco eu explico mais. E isso, no final, resultou em quê? Na permanência do Botafogo e o rebaixamento do Gama, que tinha sido 14º no campeonato de 22. Porque para completar, o Lanterna foi o Sport. 22º, para completar o campeonato de 2099, 98, 99, foi tipo um sistema da Argentina. Se criou, só durou 2 anos. Deu uma merda tão grande que a galera acabou. Era assim, não é o Z4, não. O Z4 existia fazendo média de pontos nos últimos campeonatos. Ou seja, como era um turno todo, né? Você pegava a média de pontos do campeonato de 98 e o de 99, e a partir disso, e obviamente quem só jogasse 99 porque subiu um ano, só teria um ano para fazer a média. Mas para quem jogou os 2 campeonatos, você dividiria por 2, e nisso você faria uma classificação, e só com isso você colocaria o Z4. Aí o Gama foi 14º, porque ele foi o campeão da Série B de 98, ou seja, ele fez uma boa campanha em 99, mas não adiantou, porque o Sport, que tinha sido lanterna em 2099, não foi rebaixado, porque o Sport tinha sido 5º lugar em 98. Aí nessa situação toda sobrou para o Gama e mudaram. Mas no passado, lá nos anos 80, havia transferência de pontos. Em 86, outra questão, curiosamente com o Vasco, acho que é Vasco, que vai levar toda a confusão da 87, é Vasco e Joinville. Eu acho que é Vasco e Joinville a confusão, porque no jogo entre Vasco e Sergipe, o Vasco ganhou os pontos do Sergipe. Acho que é mais ou menos isso. Estou falando de cabeça, eu já escrevi sobre isso, mas agora eu não me recordo muito bem. O Vasco ganhou os pontos do Sergipe. Só que ao ganhar os pontos do Sergipe, ele fudeu o Joinville. Aí o Joinville, não, meu amigo, não pode, é para tirar o ponto do outro, mas não é para dar ponto para o outro. Ele entrou na justiça e isso classificou todo mundo para a segunda fase de 86, mudou, virou a mesa. Enfim, isso durante muitos anos havia essa discussão. Porra, quando está irregular, você tira ponto, mas você transfere o ponto. Aí meio que foi mudado dessa forma. Aí os casos especiais é tipo esse agora. E porque ele é uma declaração de resultado. É dizer, não valeu o que teve no campo, por causa dessa situação. Mas geralmente por escalação irregular, aí não muda mais não. Você só faz tirar o ponto daquele time. Você não dá o ponto para o outro, não. Mantém o resultado. Isso. Você tira o ponto do que o time ganhou e tira 3 pontos, que vale... Tipo, o cara... Mas o outro não vai ganhar os pontos. Isso, exato. Na Conmebol, Cássio, ainda eles fazem como era antigamente aqui no Brasil. É muito confuso, pô. É muito confuso. Porque queira ou não, né? Só alguns pontos aqui, né? Pedro Queiroz corrige, né? Realmente, eu troquei os anos. Foi Palmeiras, Chape, Sport e Figueira, né? Eu joguei aquele ano do Atlético Mineiro, aquele ali faz mais tempo. Palmeiras, Chape, Sport e Figueirense. Palmeiras que era... E hoje tá onde tá, né? A Chape tá onde tá, o Icasa tá onde tá. E João Vitor, ele detalha que ele viu o julgamento, né, de Ceará e Cuiabá, e ele já tinha falado antes que o documento da PM foi muito levado em consideração no jogo no julgamento do Ceará. Ele fala o seguinte: Fred assistiu parte do julgamento. A PM tem fé pública, o árbitro não tem. Se o Sport se defender com o parecer da PM, fica mantido o resultado. Vale mais do que o árbitro colocou lá.
Veja só, o Sport pode até tentar os pontos, né? Porque o parecer dá para ter o jogo, né? Não pode até tentar os pontos, Fred, veja só. O Sport vai tentar, né? A maior, eu não acho que o Sport vai conseguir. Seria uma confusão, seria um tapete danado. Não, é impossível, aí é demais. É mais fácil o Sport subir no domingo do que ganhar os pontos. Não, eu já acho o contrário. Eu acho que é tão difícil subir no campo que eu acho mais fácil subir com esse ganhar os pontos do Vasco. Eu acho mais fácil subir no campo tem chance nenhuma, pô. Exatamente. Nem no julgamento, Nem no julgamento. Não, veja, nenhum das duas. Eu acho que não tem situação nenhum das duas. Mas a gente não tem muito. Pode ganhar os pontos no julgamento. Não, veja só. Não, tem não. Eu também concordo, Pedro. Só que eu acho que, mesmo concordando com você, eu acho que é mais fácil do que subir no campo. É isso que eu tô querendo dizer. Não sei não. Pô, pegando o Vila Nova aí, Copa Verde. Rapaz, você me lembrou... A única chance do Sport ganhar os pontos era se o árbitro tivesse... Copa Verde até ontem. Só se o árbitro tivesse... Agora fez a diferença boa aí. Só se o árbitro tivesse colocado na súmula que o Vasco não quis voltar e ele queria o jogo. Era a única chance.